A paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, do Ministério Senhor é Nossa Porção, pastor presidente Normande Umburana, pastora dirigente Socorro Umburana, professora Marlúcia. Estamos estudando as lições bíblicas da CPAD, Jovens e Adultos, terceiro trimestre de 2020, cujo título da revista é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplos para os nossos dias. O comentarista dessa revista é o saudoso Eurico Bergstein. Estamos estudando a lição de número 5, cujo tema é Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. Recomeçar é mais difícil que começar, pois requer de nós a coragem do início e a superação do fracasso. Nosso objetivo geral é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Vamos juntos aprender nesta lição a palavra de Deus. O textuário nos diz que ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu capítulo 2, versos 10 e 18. Quando pegamos nossas Bíblias para estudar o livro do profeta Ageu, a gente percebe que o livro profético de Ageu tem apenas 2 capítulos e sua estrutura ela pode ser dividida em 4 mensagens. Quais são essas 4 mensagens? A primeira mensagem é que foi um desafio à reconstrução do templo. Está lá em Ageu capítulo 1, do versos de 1 a 14. A segunda mensagem que o livro profético de Ageu nos traz trata da glória do novo templo. Está lá em Ageu capítulo 2, verso 9. A terceira mensagem apontava para a inversão da sorte de Israel por causa da edificação do templo. Está lá em Ageu capítulo 2, versos 10 a 19. E, por fim, a quarta mensagem é a promessa, é uma mensagem de promessa para Zorobabel. Está lá em Ageu capítulo 2, versos 20 a 23. O nosso texto de ouro está inserido no contexto dessa terceira mensagem profética, onde Deus ele repreende. Ageu 2, versos 10 a 14, onde Deus encoraja. Ageu 2, versos 15 a 18, e onde Deus faz promessas a seu povo. Ageu capítulo 2, versos 19. Em suma, o Senhor estava dizendo ao povo 3 coisas nesse livro do profeta Ageu. O que ele queria dizer para o povo e o que ele está nos dizendo hoje? Primeiro, que quem negligencia a obra de Deus não tem seus sacrifícios recebidos. Está lá em Ageu capítulo 2, versos 14. Ele também nos diz que aquele que negligencia a obra de Deus, colocando as próprias necessidades como mais dignas e mais importantes, sofrerá sérios prejuízos. Está lá em Ageu capítulo 2, versos 16. E também ele nos diz que quem se entrega e se gasta na obra de Deus é assistido pelo céu. Está lá em Ageu capítulo 2, versos 18 e 19. Também no livro de Mateus capítulo 6, versos 33. Aleluia. Então, o Senhor, Ele nos chama, Ele nos repreende, Ele nos encoraja, Ele nos faz promessa. Mas a gente tem que fazer a obra dele, colocando a obra dele em primeiro lugar em nossas vidas e não as nossas prioridades humanas e carnais, mas sim a prioridade espiritual, que é fazer a obra do Senhor, estar em comunhão com Ele e fazendo a vontade dele. É a nossa obrigação enquanto igreja. E a verdade prática nos diz o seguinte: sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Então, quando o Senhor, nosso Deus, Ele coloca em nossas mãos uma tarefa, uma obra, um ministério, a gente pode ter a certeza que com o poder dele, nós enquanto igreja fiel ao Senhor, nos tornamos imbatível. O ministério cresce. O ministério, ele expande. O nosso ministério é evidenciado. A glória de Deus é vista em nossas vidas. A obra avança.
porque os fracos estão trabalhando, está lá em Neemias 4:2. A força da igreja não está em si mesma, mas em Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versos 9, Filipenses capítulo 4, versos 13. A verdade a ser guardada no coração de nós crentes, igreja, e colocada em prática em nossa vida é a seguinte, que quem confia na força do homem ou utiliza meios mundanos para realizar a obra de Deus, fracassará. No entanto, aquele que se submete a Deus e confia no seu poder alcançará êxito em seu ministério. Aleluia! Então nós temos que confiar no Senhor para que o nosso ministério tenha êxito, para que a gente venha honrar o nome do Senhor, para que a gente venha engrandecer e louvar o nome do nosso Senhor. É confiar no poder de Deus e cumprir com as nossas obrigações ministeriais em relação ao reino de Deus. Amém? A leitura diária está em segunda-feira, Esdras, capítulo 5, versos 1 e 2, que diz que o poder de Deus está na palavra profética. Terça-feira está em Esdras, capítulo 5, verso 5, que diz que o poder de Deus está sobre os anciões. Quarta-feira está em Esdras, capítulo 5, versos 13 a 17, que diz que o poder de Deus está sobre o rei Dário. Quinta-feira está em Esdras 6:14, que diz que o poder de Deus traz prosperidade. Sexta-feira se encontra no livro de Ageu, capítulo 2, versos 4, que diz que o poder de Deus está sobre o ministério. Sábado está em Ageu, capítulo 2, versos 7 a 9, que diz que o poder de Deus está sobre os recursos. Vocês podem conferir essas leituras aí na Bíblia de vocês. A leitura bíblica em classe encontra-se em 3 livros, Esdras, Ageu e Zacarias. Vamos ver o que diz o livro de Esdras, capítulo 5, versos 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que o ajudavam. Aqui a palavra do Senhor nos diz que os 2 profetas levantados por Deus proclamaram a palavra do Senhor, profetizaram a palavra do Senhor, e a liderança, junto com o povo, voltaram a edificar a casa de Deus. E também nos enfatiza aí a palavra do Senhor que os 2 profetas estavam ajudando, eles não só profetizaram, eles também contribuíram na obra do templo do Senhor. Agora vamos para o livro de Ageu, que diz: no ano 2º do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Aqui a palavra do Senhor nos diz que o Senhor usou o profeta Ageu para falar com a liderança Zorobabel e também com Josué. E além disso, também com o povo. E quando o profeta proclamou a palavra do Senhor, profetizou para o povo ouviu, temeu a voz de Deus e ouviram e fizeram a palavra do Senhor ser cumprida, porque eles foram construir o templo. Eles voltaram para a obra que passou parada por 15 anos. Então o Senhor ainda usa profetas para fazer com que a obra dele venha continuar, para falar, transmitir a mensagem de Deus para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, para que a obra dele não possa parar, para que a gente não venha colocar as prioridades nossas, terrenas, acima da obra de Deus. Amém? Aleluias. Agora nós vamos para o livro de Zacarias, capítulo 4, que nos diz: e respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande?
Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, porque saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Aleluia, glória a Jesus. Aqui a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias nos diz que o Senhor, ele garante, se ele entregou algo na mão de alguém, uma obra, um projeto, um ministério na mão de alguém daí que faz parte da igreja do Senhor, pode ter certeza que essa obra vai até o fim nas suas mãos. Então, confia no Senhor. O Senhor te entregou o ministério, o Senhor te entregou algo na tua mão. Pode ter certeza e confiança no Senhor, porque muitos vão olhar e vão ver para a tua vida que Deus é contigo e que vai acontecer, pelas tuas mãos, vai acontecer, realizar, e a vitória vai ser entregue, o sucesso vai estar nas suas mãos, porque os olhos, como diz aí no versos 10, os olhos do Senhor, os 7 olhos dele estão sobre toda a terra, e os homens podem até fazer planos, mas o Senhor é quem dá a última palavra. Amém? O objetivo geral desta lição é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Os objetivos específicos, a cada tópico nós temos um objetivo. O tópico 1 nos traz como objetivo mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. O tópico 2 temos como objetivo saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. No tópico 3, nós temos como objetivo específico explicar o ministério profético à luz da Bíblia, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. Amém? Nesta lição estudaremos como Deus, depois da construção do templo, ter ficado parada por 15 anos, foi o que a gente viu na lição anterior, ele enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. E o ponto central desta lição nos diz que os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. O que é profeta? Profeta é alguém que fala por outro, em Ezequiel 3:17 e 33:7. Sua principal função é tornar conhecidas as revelações divinas e transmitir os oráculos de Deus, Hebreus 1, versos 1 e 2. E a profecia ela deve promover edificação, ela deve fazer exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versos 3. Em nosso tempo, somos necessitados de homens de Deus que preguem a sua palavra com temor e fidelidade. Está lá em Provérbios, capítulo 29, versos 18, também em Romanos, capítulo 10, versos 14. Aleluias, glória a Jesus. Então, a gente entende que o nosso Deus, ele levantou profetas para que a obra dele continuasse e não parasse. E esses mesmos profetas que foram levantados por Deus, eles não só profetizaram, mas eles também ajudaram na obra, eles contribuíram para a obra. Quantos e quantos profetas profetizam coisas na casa do Senhor e não continuam? Eles saem. Então, é profetizar e ficar para ver a bênção e ajudar, pôr as mãos em obra ou a obra, porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Deus, ele suscita os profetas Ageu e Zacarias. Aí é o primeiro tópico. E no subtópico 1, diz que Deus levantou 2 profetas. O primeiro veio Ageu, está em Ageu capítulo 1, versos 1. E depois levantou-se Zacarias, está lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versos 1 e 6. Eles não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém. Não foi liderança de Jerusalém que foi atrás dos profetas para que eles viessem proclamar ou profetizar a palavra do Senhor. Não. Eles foram levantados e enviados por Deus, mas o Deus do céu os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Isso está lá em Esdras, capítulo 5 e 1. Vejamos como. Primeiro com Zorobabel. Ele entrou em contato com Zorobabel.
O líder profético recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, porque ele estava fraco espiritual depois de que o povo samaritano fizeram com que o rei barrasse a obra do Senhor, então eles desfaleceram, enfraqueceram. E sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Então o profeta encorajou Zorobabel. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através dos canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Está lá em Zacarias capítulo 4, versos de 1 a 4 e 13. E o recado de Deus para Zorobabel foi o seguinte: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, 6. As dificuldades que apareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Zacarias 4, 7. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Então, o Senhor levantou o profeta Zacarias para mostrar para ele, Zorobabel, que a obra que iria ser feita, que ia ser começada, não seria pela força deles, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, seria pelo o poder de Deus. E o Senhor ainda garantiu para ele, fez uma promessa a Zorobabel, que ele começou a obra quando os inimigos fizeram parar, e ele é quem iria continuar, para que aqueles inimigos vissem a mão de Deus, o poder de Deus agir na vida de Zorobabel. Foi essa promessa que o Senhor fez. E isso Ele quer fazer na minha e na tua vida com o nosso ministério. Basta a gente confiar no Senhor. Então agora nós vamos ver como foi que o profeta chamou Josué para repassar, transmitir a mensagem de Deus. Então, Josué, o sumo sacerdote, líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão, de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Isso está lá em Zacarias capítulo 3, versos 4. Então, Josué, quando a palavra diz que ele estava vestido com vestes sujas, ele tinha pecado. Então, o Senhor, ele ofereceu perdão. Ele restaurou a vida espiritual de Josué. Então, para nós, enquanto igreja, tirarmos como lição, se fizemos algo que desagradou o Senhor, vamos confessar nossos pecados. Vamos pedir perdão a Ele, porque Ele é misericordioso para nos perdoar. Ele é um Deus amoroso, longânimo e tardio em irar-se. Então Ele quer que nós nos revestimos de vestes novas para poder continuar e começar a obra com a nossa vida espiritual no altar, limpa. Continuando, e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Está lá em Zacarias capítulo 4, verso 5. Então foi assim que o Senhor profetizou através do profeta Zacarias na vida do sumo sacerdote e líder espiritual do povo Josué. Então também o Senhor, ele usou o profeta para falar com o povo. O profeta Ageu foi levantado também para falar com o povo, que diz assim: o povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequências da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu capítulo 1, versos 6 e 9. Então, quando se tem prejuízos materiais, e eu digo até mesmo espirituais, as consequências é porque a obra do Senhor está parada, porque nós não estamos fazendo a obra do Senhor com fervor e com amor, estamos fazendo de qualquer jeito, e aí vem os prejuízos materiais e espirituais. É o que diz em Ageu capítulo
1, versos 6 e 9. Ageu também falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. Está lá em Ageu capítulo 1, 4. Então a gente não pode estar pensando só, eu vou para a casa do Senhor porque eu quero dele um carro, uma casa, um bem material, quero isso ou quero aquilo. Não, a gente tem que ir para a casa do Senhor, cuidar dela com amor, porque os demais o Senhor vai nos dar. Ele não nos desampara. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira e edificai a casa e dela me agradarei e eu serei glorificado. Está lá em Ageu capítulo 1, versos 8. O profeta, ele deu essa ordem para estimular o povo. Vá lá, volta para a obra, traz a madeira, edifica a minha casa, vai lá. Vai te fortalecer espiritualmente. Confessa teus pecados que eu vou te perdoar e volta para a obra, que eu vou me agradar de ti, que eu vou me agradar do templo, que eu vou ser glorificado. E é assim que o Senhor está falando com nós, igreja, conosco, igreja. Amém? Então vamos para o subtópico 2. O subtópico 2 fala do resultado da mensagem dos profetas. Então, qual foram esses resultados da mensagem dos profetas, tanto para a liderança quanto para o povo? Então, a gente vai ver aqui. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também. Ele foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, percebam aí que quando o Senhor ele usou os profetas, houve um resultado positivo. A liderança, elas foram encorajadas, renovadas, tanto a liderança quanto o povo, pela mensagem. Muitas vezes a gente pensa que a casa do Senhor fica cheia só quando se falam de bênçãos de prosperidades e se leva uma exortação, se leva uma mensagem dura, a igreja não quer ouvir. E a transformação só acontece quando a mensagem vem do Senhor, de exortação, de encorajamento, e também vem as promessas, porque Ele nos exorta, Ele nos encoraja e Ele também tem promessas para as nossas vidas. Então, essa é uma lição que nós devemos tirar também enquanto igreja do Senhor. Então Zorobabel, continuando, então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Esdras capítulo 5, versos 2. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Então, a gente já viu isso e eu já fiz o comentário. Os profetas, além deles profetizarem, exortando, encorajando e profetizando bênçãos da parte de Deus, eles continuaram a ficar ali do lado do povo da igreja, ficaram ali com a mão na massa, ajudando na direção do trabalho, mostrando assim, não vamos parar, vamos orar, vamos continuar, é para Deus, e assim nós devemos aprender com a palavra do Senhor, que Deus quer que nós venhamos colocar a mão na obra, ir para frente. Pode vir coronavírus, pode vir o que vier, mas a obra do Senhor não pode parar. Nós temos que ir, levar a palavra do Senhor, evangelizar, visitar, participar das aulas da escola bíblica dominical, participar dos cultos de oração, consagração, participar dos cultos de doutrina, participar dos cultos para vivermos em comunhão uns com os outros e principalmente com o Senhor, orar em nossas casas, em nossos lares. Vamos pôr a mão na obra para que o Senhor venha se agradar de nós e a glória dele seja vista em nossas vidas. Amém? Quando os inimigos vieram, continuando, a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento os fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o Império Persa. Está lá em Esdras capítulo 5, verso 5. Então o inimigo pode vir para querer fazer a gente se entristecer, voltar atrás, como foi no caso aqui do povo, aleluia, da primeira leva com Zorobabel, na reconstrução do templo. Vieram, tentaram a primeira vez, pararam, mas o Senhor levantou profetas e usou os profetas para encorajar, para dar ânimo. E do mesmo jeito o Senhor nos dá ânimo. Ele está conosco. Pode vir o inimigo que vier,
para entristecer nossas vidas. Pode vir alguém dizer: tu não sabe falar, tu não era para estar nesse cargo, tu não era para estar de pé. O inimigo vai querer usar várias artimanhas, mas o nosso Deus, Ele está conosco. Os olhos dele estão sobre o seu povo. Continuando, o rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido édito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros do édito do rei da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. E é isso que vai acontecer na vida da igreja do Senhor. Venhamos ter coragem, não parar a obra. Pode vir o que vier, não nos entristeçamos, mas se nos entristecermos, sigamos em frente. Porque o nosso Deus, Ele vai lá confirmar com a mão poderosa dele, operando prodígios, milagres e maravilhas, para que as pessoas vejam que Ele é conosco, que a obra é dele, que quem vier contra a obra do Senhor está batendo de frente com Ele, e nós somos seus servos. Devemos estar fazendo a vontade e obedecendo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Fica esta palavra do Senhor para nós trazermos para a nossa vida e colocarmos em prática. Subtópico 3 nos diz que o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras 6,14. E acabou-se esta casa. Esdras 6,15. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado o resultado glorioso. Toda a honra e toda a glória sejam dadas somente ao Senhor. O Senhor levantou profetas, o Senhor levantou reis. O Senhor pode me levantar, te levantar, mas toda a honra e toda a glória tem que ser dada somente ao Senhor. Se alguém disse sim para o Senhor, a honra é dele, a glória é dele. Se alguém conseguiu uma bênção, uma vitória, a honra é de Deus, a glória é de Deus. Se alguém foi curado através das nossas mãos, a glória é de Deus, a honra é de Deus, somente do Senhor, não é nossa, porque tudo acontece pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, a manifestação de Deus em nossas vidas. Amém? Síntese do tópico 1. Os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retornar à reconstrução do templo. Então, é importante os profetas nos dias de hoje. A gente vai entender mais lá na frente que existe uma diferença do ministério profético e os dons espirituais de profecia, que é o ministério profético do Novo Testamento. Vamos ver isso mais lá na frente. Mas é muito importante que o povo de Deus seja incentivado e exortado para trabalhar na obra do Senhor quando estiver desencorajado ou parado a obra do Senhor. Amém? Então vamos lá para o tópico 2, que tem como título o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Então a gente vai entender que o ministério profético é uma manifestação viva de Deus. E a gente vai ver com alguns exemplos aqui, que nós vamos ver aqui na frente, que diz assim: uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Então foi Deus, o agir dele sobrenatural, o operar dele sobrenatural, fez com que um rei que não era nem judeu, que não era nem Israel, não fazia parte do povo de Deus, mas o Senhor chamou ele de ungido, meu ungido, e fez com que colocou no coração do povo para que voltasse para Jerusalém, para construir os templos novamente, restaurar o altar e também os muros de Jerusalém, e ofereceu tudo. Então foi o agir, o operar de Deus, o sobrenatural de Deus, para poder
resolver esse problema grave da reconstrução do templo. Amém? Então vamos lá para o subtópico 1 do tópico 2, que diz assim: manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Então a gente vai citar apenas 2. O primeiro é de Moisés, o grande líder de Deus. Disse até que é o maior profeta do Velho Testamento, é o Moisés. O grande líder que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito. Recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas. Está lá em Êxodo 4, versos 17. Então Deus, ele preparou Moisés. Preparou Moisés quando deixou ele lá na casa de Faraó. Ali ele foi preparado. Ele foi preparado lá durante os 40 anos no deserto. Moisés foi preparado por Deus para que pudesse mostrar o agir, a autoridade espiritual. Moisés falava o que Deus transmitia, ele era o porta-voz de Deus para o povo. O segundo exemplo que nós trazemos da Bíblia é o profeta Elias. Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. O ponto alto do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo 18, versos 39. Então, o profeta Elias, ele foi também um grande profeta de Deus. Ele, revestido com toda a autoridade sobrenatural de Deus, ele fez com que o povo reconhecesse que o único Deus Todo-Poderoso que fala e que faz é o Senhor dos Exércitos. E todo o povo, quando viu que o Senhor mandou fogo do céu para consumir o holocausto, consumiu o pó e lambeu até a água que estava ali na vala, eles reconheceram: esse é o Deus, é o nosso Deus, o Deus a qual nós devemos servir. E nós, enquanto igreja, também devemos reconhecer que tudo na vida da gente, tudo que a gente consegue, toda vitória, toda bênção, tudo que a gente passa, a gente tem que reconhecer que nosso Deus é maior na nossa vida, que é Ele quem faz, que tudo acontece por meio dEle, por intermédio dEle. Vamos para o subtópico 2, manifestações sobrenaturais do Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação. E passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Então, o que preparou o ministério de Deus foi quando o Espírito Santo foi derramado em sua plenitude, porque no Velho Testamento a gente sabe que o Espírito Santo, ele vinha e voltava. Ele usou Sansão, usou vários outros profetas, juízes e outros servos do Senhor no Velho Testamento. No Novo Testamento, essa ação veio por intermédio do derramamento do Espírito Santo em sua plenitude, sobre o ministério de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 a 6. Os apóstolos, eles eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. Então, foi falado: almas se renderam aos pés do Senhor. Não foi a minha vida, não foi a vida da igreja, e sim o Espírito Santo que foi derramado em toda a sua plenitude, dando esses dons para a conversão de almas para o reino do Senhor. E o apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo dizendo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação que dizia assim: não desprezes o dom que há em ti. Então nós não devemos de jeito nenhum desprezar o dom que Deus nos deu de orar por vidas, orar para curar, de ir para a obra do Senhor, de exercer o nosso ministério. A gente não pode desprezar. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo,
despertes o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Então nós devemos despertar o dom de Deus que existe em nós, que possa estar morto espiritualmente, mas nós devemos reanimar, reavivar, não com nossa força, nem com nosso poder, mas através do nosso Deus, suplicando a Ele, oração, em comunhão, em jejum, em consagração ao nosso Deus. E vamos despertar o dom que Deus nos deu, porque é para nós colocarmos em prática e irmos para a obra. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então ele nos diz que nós temos sim que pedir ao Senhor, o nosso Deus, os dons espirituais, mas ele diz que de todos os mais importantes é o de profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, versos 1. Quando ele diz profetizar aqui, ele fala também no ensino da palavra. É profetizar a palavra, é transmitir a mensagem de Deus na palavra viva e fiel, a sã doutrina do Senhor. É isso que é profetizar, nesse sentido do principal dom. E a gente tem que sempre buscar com zelo, né? De qualquer jeito. Pai, eu quero ser batizada com teu Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero ter o dom da oratória, da tua palavra, eu quero orar e pessoas serem curadas. Não é de qualquer jeito. A gente tem que se humilhar ao Senhor com zelo, e aos pés do Senhor e pedir, mostrar para Ele que nós desejamos para a obra dele e não para nosso crescimento, para o nosso mérito e benefício, não. É para o reino do Senhor, para a obra do Senhor e por amor. Amém? Então, a síntese do tópico 2 diz que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E a gente viu isso, a manifestação de Deus no Velho Testamento, com os exemplos de Moisés e Elias, que Deus mostrou sobrenatural através da vida desses dois profetas. E também na igreja do Senhor até os dias de hoje, com o derramamento, a partir do derramamento do Espírito Santo, onde as pessoas foram curadas na igreja primitiva e são curadas ainda hoje por aqueles que em obediência ao Deus se consagram, se doam para a obra do Senhor, e muitas vidas se rendem aos pés do Senhor, muitas vidas são saradas, libertas, curadas para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos agora para o tópico 3 e último tópico, que fala do ministério de profeta à luz da Bíblia. Então a gente vai ver um pouquinho aqui o que é o ministério do profeta, ministério de profeta à luz da Bíblia, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento. E aqui ele nos diz assim: o profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Então é a primeira parte que a gente tem que entender. O ministério de profeta é determinado por Deus. Eu não posso chegar e dizer eu sou profeta. Chegar na igreja, não, eu vou me ungir, quero ser ungida profeta. Não, é Deus quem determina quem é que vai receber o ministério de profeta. E diz assim em Hebreus 5:4: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Então, só posso ser dita que sou profeta se eu fui chamada por Deus, e não porque eu quero ser profeta. Porque hoje em dia, até escolas de profeta a gente vê aí. A gente acessa a internet, as redes sociais, e a gente vê ali propagandas de escolas de profeta. A gente vai, acessa uma rede social, tá ali a pessoa dizendo: manda aí um oi pelo teu WhatsApp, um oi pelo teu Facebook, e aí ele vai dizendo: você vai casar com tal, você tá fazendo coisas que não faz parte do ministério de profeta, e sim de uma idolatria, de fazer coisas que faziam no mundo, de buscar magia, de buscar coisas que não agradam a Deus. Porque a partir do momento em que eu estou buscando dizer o meu futuro ou alguma coisa sem ser da parte de Deus, eu não estou agradando a Deus. Eu estou fazendo a vontade do inimigo, de espíritos malignos. Então vamos agora para o item 1 do tópico 2, ou do tópico 3, me perdoe, que diz assim: o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Então, o que era esse profeta, o ministério de profeta no Antigo Testamento? Diz assim: o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplos. Então, antes de citar os exemplos, eu vou voltar um pouquinho para o que ele diz aqui. Lá no Antigo Testamento, os profetas eles eram consultados, sim, por assuntos espirituais
e também acerca de assuntos materiais, tipo alguém ia ser curado, se a questão do azeite na botija que foi multiplicado, o filho que foi ressuscitado, e a chuva e outras coisas mais. O Senhor, ele deu essa autoridade para os profetas no Antigo Testamento. E aí a gente vai ver agora os exemplos antes de eu entrar mais aprofundadamente nisso. Primeiro, está lá em Ezequiel, capítulo 20, versos 2, que diz que os anciões, eles vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações eles não receberiam respostas. Então aqui é a questão espiritual. O Senhor estava respondendo aos profetas, ele usou profetas para poder dar resposta para o povo em relação a algo espiritual. Lá em 1 Samuel, capítulo 9, versos 6 e 7, o profeta Samuel ele foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que se haviam perdido. Então a gente sabe nessa passagem que Saul, junto com seu servo, buscou o profeta Samuel e perguntou pela jumenta, e lá ele disse que as jumentas já tinham sido encontradas, mas que o pai dele já estava preocupado sim com ele. Então houve essa busca por algo material pelos profetas. O Senhor usou os profetas também para dar essa resposta. Em 1 Reis, capítulo 14, versos 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus, lá em 1 Reis, capítulo 14, versos 4 a 7. Então aqui está falando do filho de Jeroboão, que ficou com as 10 tribos de Israel, o reino do norte. E o filho dele estava morrendo, ele botou a mulher dele para que fosse disfarçada e enganar o profeta Samuel para saber se ele estaria ali. Se o filho dele, aliás, não era o profeta Samuel, perdão, se o filho dele iria viver. E o profeta disse que não, por conta também das coisas dele que ele fazia. Então é uma resposta tanto espiritual como material. Moisés, ele transmitia aos anciões que o que Deus lhe falava, está lá em Êxodo capítulo 19, versos 7 e 8. Então aqui também Moisés, um grande profeta, o maior dos profetas do Velho Testamento, ele ouvia a voz de Deus e transmitia para Arão e Arão para o povo. Ele era o porta-voz de Deus, Moisés. Então vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. O profeta ouvia a voz de Deus e transmitia a mensagem para o povo. Era um mediador. E agora nós vamos passar para o que diz o ministério de profeta no Novo Testamento. O profeta na dispensação do Novo Testamento. A gente viu que lá o Senhor, ele levantava profetas para ser o mediador, para ser porta-voz dele com mensagem ao povo, direcionada ao povo. Já que no Novo Testamento a gente vai ver que o nosso único mediador é o nosso Senhor Jesus, que o ministério de profeta do Velho Testamento, ele acabou, ele foi até João Batista. Mas vamos ver aqui, vamos estudar, vamos ler aqui e entender um pouquinho sobre isso. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Está lá em Atos, capítulo 2, versos 17. Então, o dom de profetizar é um dons espirituais. São dons espirituais, é um dos dons espirituais. Ele não é o único, tem outros. Falar em línguas, curar, o da palavra, de ensino, de exortação, são vários dons. E o dom de profetizar é um dos dons. E que esse dom ele teve consequência no uso no Novo Testamento a partir do derramamento do Espírito Santo na sua plenitude. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. Como eu disse, tem escolas de profeta. Então a pessoa tem o dom de profecia, mas essa pessoa ela não é profeta. Ela tem o dom do ministério de profecia, que é diferente. O profeta de antigamente, o Senhor falava com ele diretamente para ele transmitir. Ele era o mediador, mas o nosso mediador hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo, onde a gente pode se dobrar
e falar com ele diretamente. Nós não precisamos mais de profeta, mas sim de pessoas com ministério, com dons espirituais de profecia para profetizar. Profetizar principalmente a palavra do Senhor, mediante a palavra do Senhor. Então, o termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Então, hoje, o que são chamados de profeta na casa do Senhor no Novo Testamento é aqueles que têm o dom de profecia e não o profeta como eram os profetas de antigamente. Este ministério de profeta é um ministério da palavra. Então, quando diz assim, eu sou profeta, é pessoas que têm um ministério da palavra, que fala da palavra fiel, pura e verdadeira. Esse é o profeta de hoje, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Aleluia! Então, Deus, ele levanta o profeta no Novo Testamento, na igreja hoje, é para falar da palavra, pregar a palavra, profetizar por meio da palavra. E não muitos como dizem por aí, eu vou profetizar, eu vou viajar, e aí profeta tal, vai dar certo, não vai dar, vou viajar dia tal. Não, esse ministério de profeta que o Senhor dava revelações em relação a isso, era lá no Velho Testamento. Hoje é nós e Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Ali ele vai nos revelar, através da sua palavra, o que a gente pode, entregando a nossa vida na mão dele, as nossas decisões de tudo que formos fazer. Esse é o ministério profeta na dispensação do Novo Testamento. Lemos em Atos 21, 8 e 9 que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Olha aqui, elas profetizavam, elas não eram profeta. E que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta. Olha aqui, esse aqui é profeta. Esse profeta se chamava Ágabo. Está lá em Atos 21, 10. Esse profeta Ágabo, ele tinha o dom da palavra, o ministério da palavra. Por isso que ele era chamado de profeta. E as filhas de Filipe eram de profetisa, elas profetizavam. Mas não no sentido de dizer que elas filhas e ele, Ágabo, eram igual ao ministério lá do Velho Testamento. De jeito nenhum. Porque, como já foi dito, o ministério de profeta é aquele que transmite a mensagem de Deus. E hoje nós temos um intermediador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos falar do Senhor e a sua palavra. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que é o que eu venho falando agora. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João Batista. E desde então é anunciado o reino de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 16, versos 16. Então, a gente entende que lá no Antigo Testamento, os profetas, eles passavam todas as respostas mediante a consulta que eles faziam ao profeta, e os profetas iam até Deus e o Senhor revelava para eles e eles transmitiam. Eles eram o porta-voz, o intermediário, o intermediador. Mas hoje na Nova Aliança não existe isso. O próprio Senhor Jesus é ele que é o nosso único mediador. Os profetas só foram até João Batista. De João Batista para cá não existe mais o profeta que tem o mesmo ministério profético do Velho Testamento. Então diz assim, no pacto, na Nova Aliança, temos Jesus Cristo como o único mediador. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando o profeta. Então, se nós formos analisar, estudar a Bíblia do Novo Testamento na Nova Aliança, a gente não vai encontrar ninguém procurando um profeta para poder revelar algo da parte de Deus. Ele vai falar da palavra, que é diferente do que faziam como antes. Tinha um mediador, o profeta. Hoje o nosso mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso 18. Jesus é o único mediador, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procurar usá-lo para responder às consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis e etc.
Isso é antibíblico. Não existe alguém dizer que compra aquele apartamento ou aquela casa ou aquele imóvel porque Deus foi quem mandou tu comprar. Isso é antibíblico. Isso acontecia no Antigo Testamento, mas na Nova Aliança é nós apresentarmos aquela propriedade ou o que a gente quer, deseja para o Senhor, e Ele vai nos responder, Ele vai nos dar a resposta que a gente quer através da nossa comunhão com Ele, da nossa busca. Verdadeiramente, Ele é o único mediador quem nos vai dar a resposta, e não alguém que se diz ser profeta. Então, tem alguém que você está ali orando porque quer casar ou quer namorar, apresente ao Senhor. Não vá buscar uma pessoa que se diz profeta e ele vai dizer que foi Deus que mandou você casar com A ou com B, porque isso é antibíblico, é um erro doutrinário. Continuando, fica neste caso falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Está lá em Jeremias, capítulo 23, versos 21. Então, muitos que se dizem profeta estão indo ali dizendo que foi Deus que mandou e não foi Deus. É um erro doutrinário a gente acreditar nisso. Por isso que nós devemos aprender a palavra do Senhor para não cairmos no erro, para não sermos enganados. Continuando, é fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Então, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos buscar aprender com os obreiros da igreja sobre o uso correto dos dons, inclusive o de profecia, que Paulo diz que é o maior e o mais importante, mas que a gente deva buscar com zelo cada dom espiritual que o Senhor tem para nos dar. Basta a gente buscar, porque Ele tem para nos dar e quer nos dar. Síntese do tópico 3. Os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Então, todo profeta, ele exerce uma função ministerial. E essa função ministerial, ele é determinada pelo nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, para refletir, a respeito de Zorobabel, recomeça a construção do templo, responda. Primeira pergunta: por quanto tempo esteve paralisada a construção do templo? Por 15 anos. Segunda pergunta: que profetas o Senhor levantou para animar os judeus na reconstrução do templo? Ageu e Zacarias. Terceira pergunta: como atuava o profeta do Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, ele era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Quarta, como atuava o profeta no Novo Testamento? Exercia o ministério da palavra, para o qual um ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Quinta e última pergunta: por que hoje não necessitamos mais consultar os profetas? Porque possuímos a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e conduta. Aleluias! Então, que Deus esteja sempre conosco, mas acima de tudo, que nós estejamos sempre com Deus. Senhor, bem tu sabes, bem sabemos que tu nos destes tanto. Dai-nos uma coisa a mais: um coração agradecido, porque nós não merecemos nada e tudo tu fazes por nós. Nós não somos dignos nem de estarmos vivos, mas tu nos agracia com o maior dom, que é a vida, e o maior galardão quando estamos na tua presença, que é o da nossa salvação. E obrigada a todos que tiraram um tempo para assistir até o final essa aula, vídeo da Escola Bíblica Dominical. Agradeço aqui aos meus pastores, Normandi e Socorro Umburana. Que Deus venha agraciar cada vez mais a vida de vocês, derramando chuvas de bênção sobre a vida de vocês sem medida. Que o Senhor venha expandir o ministério, Senhor, nossa porção, e que vocês possam cada vez mais estarem fortalecidos, unidos na presença de Deus, para que Deus, nosso Deus, ele possa crescer diante de tudo que for acontecendo na vida de vocês e na nossa vida. Agradeço aqui essa rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um. Amém? Glória a Jesus.